Olá, muito bom dia, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã da Igreja Batista Regular Esperança em Juazeiro. Mais uma manhã de domingo. Pelo segundo domingo consecutivo, nós temos esse grande desafio aqui, que é o de estruturar a nossa classe da Escola Bíblica Dominical pelos meios digitais, na verdade hoje pelo YouTube. Eu me lembro que eu comecei na semana passada já com um pedido prévio de desculpas ali. Se alguma coisa por acaso não saísse ideal em termos de áudio, em termos de vídeo, em termos de ambientação, e foi exatamente o que aconteceu já logo de início na semana passada, né? O áudio estava bom, mas o vídeo acabou travando ali em determinado momento, e aí a aula foi prosseguindo praticamente só pelo meio do áudio. Eu quero voltar a pedir a você um pouquinho de paciência, tá certo? Nós estamos todos nós nessa fase de grandes adaptações em função do pano de fundo aí da Covid-19, que tem mudado por completo as rotinas de todos nós, na verdade, rotinas de trabalho, rotinas sociais, rotinas familiares, e óbvio que isso tem também o seu impacto no âmbito do dia a dia eclesiástico. Então, nós já colhemos alguns frutos de aprendizado da semana passada para essa, estamos fazendo aí algumas alterações nas configurações do vídeo, para ver se o vídeo consegue subir com a qualidade melhor. Temos outros aprendizados também, como por exemplo, na semana passada eu percebi particularmente que talvez tenha ficado um assunto muito denso e muito encadeado, uma frase na outra, um tópico no outro, um ponto no outro, em um tempo de 1 hora e 10 minutos. Então hoje o nosso objetivo já é dividir um capítulo em 2 domingos. Vamos ver se a gente, ao invés de dar aquele conteúdo todo que era o conteúdo para um domingo, a gente divide isso em 2 domingos e a gente vai adaptando isso e transformando na melhor realidade de assimilação possível para cada um de nós. Uma outra questão que eu queria dizer a você, na semana passada isso não funcionou muito bem não, mas não funcionou muito por conta da iniciativa do outro lado, de vocês. Nós estamos aqui durante todo o período da aula, totalmente disponíveis aí para responder as perguntas, as participações de vocês aí pelo chat do YouTube. Então coloque a sua questão, coloque a sua participação, que nós vamos buscar responder ainda aqui no período da aula, tá certo? Nós estamos online para isso. Óbvio, vamos buscar nos ater ao tema, porque senão a aula não termina nunca, e esse não é o propósito, tá certo? Dentro das perspectivas do tema da aula, coloque aí a sua questão, a sua contribuição, a sua participação, para nós fazermos isso aqui o tempo mais parecido possível, apesar do contexto diferente, com o nosso tempo da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? Muito bom. Então vamos contextualizar aqui onde nós estamos. Nós estamos estudando esse livro, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Nós já estamos hoje entrando no capítulo 5 do livro e eu quero fazer aqui um rápido overview de onde a gente está, o ponto exatamente onde a gente está. Nós começamos o estudo desse livro falando sobre a disciplina, o porquê trazer esse tema disciplina. Disciplina é uma palavra que para nós, de imediato, já começa a soar talvez um pouco pesada, um pouco desgastante. Essa é uma palavra que talvez não nos desça muito bem devido à questão das inquietações da nossa carne, do nosso coração, de querermos ser quem nós somos. E a palavra disciplina, ela tem um pouco desse desgaste inicial. E ela também é uma palavra mal compreendida, porque disciplina, na sua essência, na origem da palavra, ela vem do disciplinae, do latim disciplinae, que quer dizer treinamento. Então, disciplina, às vezes a gente tem aquela perspectiva da correção dura, até da disciplina física. Bom, em algum momento isso óbvio que faz parte da disciplina, mas a palavra disciplina, ela tem a ver na sua essência, na sua origem, com a noção de treinamento. E quando a gente está falando de disciplinas espirituais, nós estamos falando nada mais, nada menos do que treinamento espiritual. E aí nós vimos também, a partir da segunda aula, que toda a disciplina ela tem que estar olhando para o final da história, ela tem que estar olhando para o futuro, porque senão ela se torna pesada, ela se torna penosa e ela se perde no decurso do caminho. Veja, por exemplo, os atletas são pessoas, atletas de competição, atletas de alto rendimento, via de regra são pessoas altamente disciplinadas, têm horários para dormir, para comer,
se privam de muitas coisas, mas porque eles estão exatamente olhando o final da história. Eles estão olhando o momento da competição, eles estão olhando o momento da vitória. Então a disciplina, ela precisa fazer sentido quando a gente olha o final da história. No decurso, a palavra de Deus falou isso, olha, toda disciplina no momento da aplicada, ela não parece ser motivo de muita coisa boa não, mas ao final ela produz frutos. Então o objetivo da disciplina espiritual, que nós precisamos olhar para o processo da disciplina, é o fim da história. E qual é o fim dessa história? É sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo. É isso que a disciplina espiritual vai nos levar, a essa perspectiva de sermos como Jesus é. E por isso, o final vale a pena. Então, precisamos adequar o caminho e precisamos nos amoldar durante o caminho para que esse final seja verdadeiro em nossas vidas. E aí, a partir da lição 3, nós começamos a estudar sobre uma disciplina muito importante e que ela é a base de todas as outras desse contexto, que é a disciplina da absorção bíblica. Veja, a Bíblia é a autoridade máxima na palavra do cristão. Ela é o nosso guia. Então nós precisamos conhecer, estudar, meditar, memorizar essa palavra, porque é ela que vai se transformar em base de todas as outras disciplinas espirituais. Sem ela, sem essa disciplina fundamental de leitura, meditação, memorização e absorção bíblica, todas as outras vão se tornar nada mais, nada menos do que filosofias, pensamentos, ideias. Assim como há filosofias e pensamentos de diversas linhas, haveria soluções ou possíveis treinamentos espirituais que seriam filosofias, se não fosse a estrutura e a fundamentalidade da palavra de Deus que nos dá fundamento para cada uma dessas disciplinas. Tá? Na semana passada, nós estudamos então uma outra disciplina que foi a disciplina da oração, e hoje o nosso propósito e o nosso desafio é estudarmos o capítulo 5, que fala sobre a disciplina da adoração. Veja, na semana passada eu falei algo que eu quero repetir aqui hoje. Assim como na semana passada o objetivo dessa classe não era ensinar ninguém a orar, dar aula de oração para ninguém, hoje o objeto dessa classe não é ensinar ninguém a adorar, nem dar aula de adoração para ninguém, tá certo? Então vamos ter isso aqui já alinhado desde o princípio. O propósito é estudarmos, segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala sobre essa disciplina de adoração e a sua importância para nós enquanto cristãos. Muito bem, alinhado isso, eu quero pedir a você que esteja aí com o PDF em mãos, que já foi enviado para o grupo da igreja. O ideal é que você tenha isso impresso aí, tá? Porque possivelmente você esteja assistindo aí esse momento pelo celular, eu não sei. E se você for ficar ali abrindo o aplicativo, voltando para o YouTube, tentando ver o aplicativo em PDF que está lá no grupo, voltando, o YouTube vai pausar cada vez que você sair dele e fizer isso que a gente faz no computador mais fácil aqui, como Alt Tab. No celular, quando a gente faz isso, a gente tem muito mais dificuldade e a gente vai perdendo um pouco da dinâmica. Então, minha sugestão é, tenha impresso aí o papel que vai conduzir a gente nesse capítulo 5. Bom, vamos para o objetivo de hoje. O objetivo é compreender o sentido da adoração conforme os padrões bíblicos. Então, veja, todos nós cristãos temos um certo senso comum e uma certa percepção do que é adoração. Mas será que esse senso comum, ele de fato corresponde ao que a palavra de Deus fala sobre adoração? Esse é o nosso primeiro objetivo de hoje. Segundo, quais os seus desdobramentos, quais os desdobramentos da adoração nos aspectos individuais e comunitários? E o terceiro ponto, que possivelmente vai ficar para a próxima aula, no outro domingo, é como desenvolver uma disciplina de adoração. Nós temos aí o nosso texto base, como nós temos feito sempre. Eu quero pedir e estimular você que mantenha a sua Bíblia aí em mãos, porque tudo que nós precisamos evoluir aqui e conduzir tem que ter fundamento bíblico. O que não tiver fundamento bíblico passa a ser só um pensamento solto no ar. Então, vamos acompanhando isso aí por meio da estrutura da palavra de Deus. Então, peço que você acompanhe a leitura do nosso texto base de hoje, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos
5 e 6. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. O que nos diz então a palavra do Senhor? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora veja por que isso aconteceu. A razão disso ter acontecido vem no versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A obra de Cristo, a redenção, a eleição, o processo de salvação das vidas, ele não é um fim em si mesmo. Ele tem um projeto e tem um propósito claro e definido pela palavra de Deus. Para louvor da glória da sua graça. É para isso que fomos salvos. É para isso que a obra da cruz foi feita, para redundar em louvor, glória e adoração ao nome do Senhor. Esse é o versículo que vai basear aí o pano de fundo da nossa lição de hoje. Vamos já então para a introdução. E logo na introdução eu quero trazer a você esse esclarecimento que é mais ou menos senso comum, mas é importante nós trazermos aqui. Adoração e louvor têm sentidos sinônimos. Então, durante o decorrer da lição aqui, nós podemos estar falando de adoração, podemos estar falando de louvor, podemos falando da glória da sua graça. No fundo, nós estamos envolvendo palavras ou usando palavras diferentes que envolvem e englobam o mesmo tema, que é a adoração a Deus. Agora veja essa participação e esse comentário que é muito importante para iniciarmos aqui o estudo. É um erro relativamente comum, concepções equivocadas ou limitadas, compactadas a respeito dos temas louvor e adoração. Veja se não é verdade, eu vou usar um único exemplo, que é o exemplo da música. A música que tanto nos abençoa, a música que tanto é cara e preciosa aí para quem toca algum instrumento, ou até mesmo para quem não toca algum instrumento, mas que é envolvido ali por aquele momento melódico e musical, veja como isso é uma grande verdade e precisa ter um sentido mais ampliado nas nossas vidas. Embora a música seja uma das possíveis expressões de louvor, a música é uma das possíveis expressões de louvor, porque existem tantas outras. Música é louvor, mas orar é louvor, ler a palavra é louvor, meditar é louvor, jejuar é louvor, ofertar é louvor. Então nós temos tantas formas de louvar a Deus e a música é uma delas. Então, embora a música seja uma das possíveis expressões de louvor e adoração, muitas pessoas empregam termos inadequados no que se refere à música no culto e ao termo adoração no culto. Veja se não é verdade. Então nós vamos iniciar o nosso momento de louvor. Nós estamos nos referindo a um momento de música, mas nós falamos que nós vamos agora iniciar o momento de louvor. Ora, se depois de 10, 15, 20 minutos que o culto começou, nós vamos iniciar o momento de louvor, o que a gente estava fazendo antes desses 10, 15, 20 minutos? Não estávamos louvando a Deus? Sim, claro que estávamos. Então, essas expressões, momento de louvor, momento de adoração, grupo de louvor, vamos chamar o grupo de louvor aqui à frente. Aí vão ali 2, 3, 5, 10, 20 pessoas, um coral com um grupo de louvor. Mas e o restante da igreja não estava louvando, não? É aquele o grupo de louvor? É aquele o grupo que vai louvar a Deus? É óbvio, irmãos, que nós sabemos que isso é um jargão, né? É um jargão do meio evangélico, e a gente entende que não são todos, não são aquelas pessoas apenas ali que estão louvando a Deus, não é naquele momento que vai começar o momento de louvor, mas nós precisamos desde já começar a adequar algumas das nossas expressões para fazer mais sentido a perspectiva da adoração a Deus. Por quê? Veja esse último ponto. Em uma concepção bíblica, tudo, absolutamente tudo que o crente faz deve ser ato de adoração ao Senhor. Veja esse texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Veja como é esclarecedor esse texto e como ele nos traz essa perspectiva da amplitude da adoração. O propósito dessa introdução é ampliarmos o nosso sentido de adoração para o sentido do que a palavra de Deus fala, que é adoração. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou
fazei tudo para louvor de Deus, ou fazei tudo para a adoração de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa é qualquer outra coisa mesmo. Tudo que nós fazemos deve ser louvor e adoração a Deus. Dirigir deve ser um ato de adoração a Deus. Trabalhar deve ser adoração a Deus. Cozinhar, a difícil tarefa de cuidar do lar, da casa, deve ser em louvor a Deus. Jogar futebol, jogar bola, deve ser adoração a Deus. Ah, mas jogar bola, adoração a Deus, eu quero ir lá, eu quero ganhar, eu quero correr, eu quero me divertir. Sim, o seu divertimento, o seu lazer deve ser adoração a Deus. É porque eu estou dizendo? Não, é porque a palavra de Deus está falando. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para o louvor do nome de Deus. Fazei tudo em adoração ao nosso Deus. Então, tudo que você faz precisa ser um ato de louvor e adoração a Deus. E quando a palavra de Deus fala tudo, não sobra nada que não deva ser na nossa vida ato de louvor e adoração a Deus. Você pode até imaginar, mas isso aqui não vai adorar a Deus. Precisa. É isso que nós precisamos aprender. É essa disciplina que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia. Tudo que o crente faz precisa ser ato de adoração ao nome do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos deixa claro isso. Então vamos, a partir de agora, evoluir um pouco mais para o ponto 2 e para os outros pontos sobre esse plano de fundo. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, deve ser louvor e adoração ao nome do Senhor. Muito bem, então assim vencido o ponto 1, nós podemos avançar para o ponto 2. E o ponto 2 ele é bastante interessante, porque ele trata de um tema muito relevante nesse contexto de adoração. Vamos tratar primeiro do que não é adoração. O que não é adoração. Esse é muito importante, esse contexto, porque há um certo pensamento corrente, não é de agora, mas desde muito tempo, de que aquilo que se faz em nome de Deus, desde que seja com sincero coração, Deus conhece o sincero coração e Ele recebe como louvor, como adoração, porque Ele é um Deus amoroso, compassivo, apesar de nós, das nossas falhas, Ele recebe a obra das nossas mãos. Veja, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala exatamente o contrário disso, que há muita coisa que é oferecida a Deus que Ele de fato não aceita como louvor e como adoração ao seu nome. Veja o primeiro ponto. Embora a Bíblia não conceitue de maneira objetiva a adoração, a palavra nos deixa claro que nem tudo o que se faz ou oferece em nome de Deus, por melhores e mais sinceras que sejam as intenções, é de fato adoração ao seu nome. Vamos para esse texto de Gênesis capítulo 4, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Eu sei que você conhece esse texto, mas vamos rememorar isso, porque ele vai deixar um pouco mais viva na nossa memória essa perspectiva do que não é adoração e de que não é tudo que Deus recebe como adoração ao seu santo nome. Gênesis 4, de 3 a 5. Diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora veja o que aconteceu depois disso. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Bom, aqui nós temos um embasamento bíblico que vai nos direcionar que desde depois do Éden, né? Desde o Gênesis, logo no início da humanidade, o homem já tinha intenções de agradar a Deus à sua maneira. Mas Deus não quer ser adorado à maneira humana. Deus tem um meio, Deus tem parâmetros, Deus tem caminhos para que o seu nome seja verdadeiramente adorado. E adorarmos a Deus ao nosso jeito, à nossa maneira, não funciona. Deus não recebe tudo. Nós precisamos, nesse início, entender o que não é adoração, e esse é o propósito aqui desse ponto 2, depois nós vamos evoluir para, de fato, os parâmetros de uma verdadeira adoração. Ponto 2. Ponto 2 do ponto 2. Estamos acompanhando junto aí? Você está junto comigo, né? Vamos lá. Pega
o seu PDF e vamos acompanhando junto aqui. O que nós vamos falar aqui nesse ponto 2? Preste atenção antes da gente iniciar. Há uma série de ações que a Bíblia trata, que a Palavra de Deus trata, e elas vão ilustrar esse ponto 2, que podem ser feitas em nome de Deus, às vezes com boas intenções, mas que de fato não adoram o seu santo nome. É isso que nós vamos ver aqui, diversos contextos onde parecia, até dava uma certa impressão de que poderia ser adoração ao nome do Senhor, mas não era. Veja, é possível trabalhar ou produzir, como no caso de Caim, ofertar, como no caso de Ananias e Safira, você se lembra disso. É possível até cantar, como queriam os babilônicos lá, à margem dos rios, que o povo hebreu cantasse um hino de louvor ao Senhor. E eles até expressaram, como é que nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor em terra estranha? É possível até estar no culto, como o jovem Eutico, que estava lá na janela do segundo andar, durante um momento de exposição bíblica, e dormiu. O que aconteceu com o Eutico lá? Estava no culto, estava no momento de exposição da palavra de Deus, e dormiu, e caiu do segundo andar, e morreu. Então é possível até estar no culto, sem de fato adorar e louvar o nome do Senhor. Veja como isso é profundo, como isso é denso, mas como isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, irmãos. É possível fazer todas essas coisas, trabalhar, produzir, ofertar, cantar, estar no culto sem de fato adorar o nome do Senhor. É possível comparecermos à igreja, ofertarmos rotineiramente, cantarmos algumas canções costumeiras ao Senhor, ao tempo que o negligenciamos totalmente em nossa mente e em nosso coração. Aí vem esse texto também tão conhecido de João capítulo 4, João 4, 23 e 24. Vamos analisar junto esse texto de João, capítulo 4, versos 23 e 24. João 4, 23 e 24. O que diz o texto? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Jesus chegou a fazer essa declaração contundente, é porque de fato havia, como continua havendo, muitos momentos e muitos adoradores que não o fazem em espírito e em verdade. É por isso que é possível comparecermos à igreja, ofertarmos, cantarmos canções, jejuarmos. É possível fazer uma série de coisas, lermos a Bíblia, pregarmos, darmos aula na escola bíblica dominical, sem de fato fazermos isso em espírito e em verdade. E óbvio que isso não adora em nada o nome do Senhor, não é verdade? Eu sei que o assunto vai ficando um pouco tenso, um pouco denso, irmãos, mas vamos aprofundando essas perspectivas, vai colocando aí suas questões, vai colocando aí as suas participações, para que a gente possa ir evoluindo aqui na aula e a gente possa, ao final do próximo domingo, ter essa perspectiva clara a respeito da disciplina da oração. Então o assunto vai ficando denso e vai ficando pesado mesmo, mas o objetivo é claro no final, desenvolvermos uma disciplina de adoração. Ao final desses ilusórios momentos, como nós estávamos falando aqui agora há pouco, podemos inclusive ir embora sem a mínima dor na consciência, sem qualquer percepção da nossa insensibilidade, convencidos de que, entre aspas, cumprimos com o nosso compromisso, cumprimos com a nossa obrigação. Veja o que diz Malaquias, capítulo 1, versículos 7 a 10. Malaquias, capítulo 1, versos 7 a 10. Você se segura na cadeira aí que o assunto vai ficando mais apertado para nós. Mas o objetivo é esse mesmo, que nós possamos aprofundar a perspectiva do que não é adoração, do que não louva e não adora o nome do Senhor, para que depois nós possamos contextualizar isso dentro de uma perspectiva de adorar a Deus em espírito e em verdade. Malaquias, capítulo 1, versos 7 a 10. Veja esse texto tão profundo, tão realístico e tão pesado aos nossos corações, mas absolutamente verdadeiro. Quem está falando é Deus aqui, por boca do profeta. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado?
Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde é inutilmente, para que não acendesses inutilmente o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Que texto profundo, irmãos, que texto que nos pega pelo pescoço e nos faz olhar uma dura realidade. Nem tudo que se oferece a Deus é de fato adoração ao seu santo nome. E essa pergunta que ele diz aqui você traz o cego, o animal coxo, o piorzinho do rebanho para oferecer a Deus, a gente poderia perguntar, mas a gente não faz mais ofertas de sacrifícios. Sim, mas nós oferecemos e ofertamos muita coisa a Deus, muita. Além dos nossos recursos financeiros, parte dele, nós ofertamos o nosso tempo. Será que a oferta do nosso tempo em adoração ao Senhor, será que é o coxo, o manco do nosso tempo? O momento onde nós nos dedicamos à oração ou a um momento um devocional, será que é aquele pior momento do dia, o momento do finalzinho do dia, onde nós estamos absolutamente cansados, arrebentados, com sono, e nós parecemos que queremos cumprir com a nossa obrigação, né? De hoje eu li a palavra, hoje eu orei, hoje eu cumpri, entre aspas, com as minhas obrigações? Essa é a pergunta que vale para nós também. E o profeta pergunta, olha, faz essa oferta aí ao governador e vê se ele aceita, trazendo para os nossos tempos, oferece isso que você está oferecendo de tempo a quem você mais gosta. Oferece esse tipo de atenção de tempo e cuidado ao seu patrão, ao seu trabalho. Veja se ele vai aceitar esse tipo de oferta de tempo, esse tipo de dedicação que você tem feito, fazendo uma analogia com o que nós temos ofertado a Deus em termos de adoração. Então, é uma analogia do Antigo Testamento que nos serve aqui para vermos essa perspectiva sobre a adoração, que nos traz exatamente essa ideia, né, ao final de alguns momentos ilusórios que podem nos parecer maravilhosos, de culto ou de adoração, nós podemos até ir embora da igreja, ou fechar a nossa Bíblia sentado na nossa cama, tá? Ou terminar de orar sentado na cama ou ajoelhado onde você estiver, com aquela sensação, eu cumpri com a minha obrigação e com o meu parâmetro hoje. Mas isso, irmãos, deixa a palavra de Deus claro, não é adoração a Deus. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. É pesado, é profundo, isso nos tira por completo da nossa zona de conforto espiritual, mas essa é a realidade da Bíblia e essa é a realidade da palavra do Senhor. Primeiro nós vimos aqui o que não é adoração. Então, agora a seguir, a partir do ponto 3, nós vamos começar a evoluir um pouco nos conceitos da adoração segundo a Bíblia e segundo a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos avançar para o ponto 3, os caminhos da verdadeira adoração, desenvolvendo a disciplina. A partir de agora, nós vamos começar a fundamentar caminhos que Deus estabeleceu. Perceba isso, que isso é muito importante, sabe, irmãos? Deus estabeleceu os parâmetros. Nós não temos qualquer prerrogativa de mudar isso. Nós não temos qualquer autoridade para questionar aquilo que Deus estabeleceu como parâmetro de louvor e adoração ao seu nome. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é entrar em textos bíblicos, em perspectivas bíblicas, que nos vão dar a dimensão de como o processo de uma verdadeira adoração ele evolui
para agradar a Deus, baseado em que parâmetros, baseado em que princípios. E a partir daí nós já vamos começando a fundamentar a ideia de nos disciplinarmos nesses caminhos, nesses processos. Então, mais uma vez, primeiro ponto do ponto 3. Embora seja difícil uma conceituação, a gente já falou sobre isso, podemos entender que adorar é focar em Deus, respondendo positiva e coerentemente a Ele. Se há uma dificuldade de nós estabelecermos um conceito em torno de adoração, uma ideia fixa, essa sentença pode nos ajudar a identificar os caminhos. Adorar é focar em Deus, respondendo positiva e coerentemente a Ele. Então nós temos aqui duas ações. A primeira que é a ação de centrar esforços no pensamento, centralizar a sua mente, centralizar o seu coração em Deus, mas não apenas isso. Porque você pode focar os seus pensamentos em Deus, focar a sua mente em Deus, e a partir daí não ter reações que sejam coerentes com aquilo que agrada a Deus. Isso também não vai adorar o nome dele. Depois de focar em Deus, responder positiva e coerentemente ao que Deus quer. Aí nós estamos começando a vivenciar um processo de verdadeira adoração. Veja aquele texto muito conhecido também, da visão de Isaías no capítulo 6, porque isso vai nos dar uma perspectiva um pouco mais clara de ilustração dessa sentença. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Verso 1 ao verso 3. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É Isaías quem está falando isso. Preste atenção à dinâmica desse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, adorar tem essa perspectiva de focar, mas também de responder positivamente à perspectiva da glória de Deus, porque Ele é digno. Então, a partir daquele momento onde Isaías pôde contemplar aquele cenário, ele pode ver a postura daqueles anjos diante de um Senhor todo-poderoso e que é digno. Eles clamavam, eles reagiam positivamente e coerentemente a partir do foco dessa perspectiva que eles tiveram. E eles clamavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por isso que nós estamos trazendo aqui essa perspectiva, segundo o livro, que adorar é focar em Deus, respondendo positiva e coerentemente a Ele. Faz sentido de acordo com esse texto, não é verdade? Adorar a Deus é também atribuir a Ele o devido valor, magnificar a sua dignidade de louvor. Porque Ele é digno, só existe um digno em todo o universo, que é Ele. Então adorar a Deus é atribuir a Ele a sua dignidade, atribuir a Ele a sua majestade. Se nós não fazemos isso, nós somos ladrões de glória. Diria um amigo, somos ladrões de glória, porque nós não estamos entregando a Deus o louvor que é devido a Ele. Veja o que disse o texto de Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 14. Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 14. Estamos falando sobre a dignidade de Deus, aquilo que é seu atributo, aquilo que é a sua essência. Então alguém que é digno, extremamente digno, ele é merecedor de receber todas as honras, todas as glórias e todo o louvor. Apocalipse 5, 11 a 14. Texto um pouquinho longo, mas isso vai fazer sentido para nós. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, um dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Agora veja o que eles proclamavam.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto profundo que nos transmite uma perspectiva clara da dignidade de Deus. Irmãos, é impossível ter uma contemplação dessa e não adorar. E naturalmente não adorar. A gente começa a perceber no decurso aqui desse estudo que a adoração é um produto natural. É o produto natural de uma contemplação magnífica de um Deus que é digno, em contraste com toda a minha pecaminosidade, com toda a minha essência podre e caída. Um Deus que é digno. Não me resta outra postura que não seja me prostrar diante desse Deus e dizer: tu és digno, eu não sou nada, o Senhor é digno. Isso é caminho de adoração. Quanto mais focamos em Deus, e aí foco em termos de disciplina, quanto mais pensamos em Deus durante o nosso dia, quanto mais estamos em contato com a palavra de Deus, quanto mais a pauta das disciplinas espirituais, da perspectiva de Deus está no nosso dia a dia, quanto mais focamos em Deus, mais entendemos e apreciamos a sua dignidade. Esse é um fato. Não há como deixarmos de reagir a Deus a partir da sua dignidade, a partir da contemplação da sua dignidade, mas se nós não contemplarmos essa dignidade, se nós não focarmos na essência, nós teremos muito pouco o que dizer, nós teremos muito pouco o que reagir. Veja o salmista no Salmo capítulo 8, verso 1, como ele reagiu. Salmo capítulo 8, verso 1. Salmo capítulo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu, nos céus, a tua majestade. Foco e adoração. Esse é o caminho mais natural e é o caminho que a Bíblia nos apresenta no sentido de uma verdadeira adoração. Contemplação seguida de adoração. Ao assimilarmos a dignidade do Senhor, torna-se inevitável reagirmos a Ele em adoração. Foi aquilo que nós falamos aqui agora. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18. Palavras de João aqui logo no início do livro de Apocalipse. Veja qual foi a reação de João. Quando João contemplou aquele cenário a respeito da glória e da majestade do Senhor Jesus, que seus pés eram como bronze polido, a sua cintura era cingida com uma veste talar, da sua boca saía uma espada afiada, e ele contemplou aquele semblante tremendo da glória e da majestade de Deus. O que aconteceu no verso 17? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, o que se segue a uma contemplação dessa é adoração. Qual é o meio que nós temos hoje de contemplação de Deus? Deus se revela por meio das Escrituras. Havendo Deus falado em outras épocas por muitas maneiras, se revelou a nós, como disse o escritor, por meio de Cristo Jesus e da sua palavra. Então, o que nós precisamos
para um verdadeiro caminho de adoração que nós estamos definindo aqui, começando a encaminhar, é estarmos em contato com a palavra de Deus, é estudarmos a sua santa palavra, é contemplarmos a Deus por meio da palavra. Assim como João pôde contemplar a Jesus naquele cenário de primeiro capítulo de Apocalipse, assim como Isaías contemplou o Senhor num alto e sublime trono, nós contemplamos a Deus por meio da palavra. E ao contemplarmos, a consequência natural é uma adoração e uma prostração diante do Senhor. Torna-se inevitável não adorar a Deus a partir dessa contemplação. Por isso, então, fechando esse ponto, com esse raciocínio que nós falamos, a adoração a Deus deve ter como base a Bíblia, disciplina da absorção bíblica, pois é ela quem nos revela a Deus como Senhor. O que ele disse em João capítulo 5, verso 39. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. O Senhor Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar as Escrituras, essa é uma ordenança, irmãos. E nós temos isso como uma incumbência, mas nós não devemos ter isso apenas como um dever, como uma obrigação. Nós precisamos entender que é por meio das Escrituras, por meio dessa disciplina de leitura, de memorização, de pregação e de exposição da palavra de Deus, é essa disciplina que vai nos apresentar a Cristo, que vai nos apresentar a glória do Senhor. E aí o processo da adoração será natural em nossas vidas. Consegue compreender isso? Consegue perceber isso? Muito possivelmente, irmãos, aqui dando esse terceiro ponto por encerrado, eu vou basicamente encerrar por aqui, e o ponto 4 e o ponto 5 que fala em espírito e em verdade e a adoração pública e privada, nós vamos tratar no próximo domingo. Eu queria aqui agora, nesse fechamento, fazer aí algumas considerações que são importantes. É possível que no nosso dia a dia o ato de adoração a Deus não esteja sendo assim um momento tão precioso, tão aguardado. De fato, isso pode acontecer, e isso acontece em alguns momentos na vida dos cristãos. Mas o que nós precisamos aí fazer alguns balanços, irmãos. Será que os caminhos que nós estamos estabelecendo para essa adoração são os caminhos que a palavra de Deus nos apresenta? Às vezes, ir ao culto pode parecer um momento pesado, pode parecer um momento de obrigação, um momento rotineiro. Às vezes você está ali, o pensamento voa, as coisas parecem que o relógio, eita, será que vai chegar a hora da mensagem? Será que a mensagem vai demorar muito hoje? Irmãos, todas essas são posturas e que talvez seja muito difícil alguém levantar a mão aí do outro lado e dizer assim, não, eu nunca tive esse tipo de reação. Talvez seja muito difícil alguém conseguir levantar a mão e afirmar em verdade, não, eu nunca passei por isso. Tá? Porque essa é uma realidade muito presente, não digo muito presente, mas às vezes presente em nossas vidas. Por que isso acontece? Já paramos para pensar? Seja no devocional matinal, seja no devocional noturno, seja no momento de leitura bíblica. Poxa, mas esse momento agora, de novo, outra vez... Por uma simples razão, e aqui os textos nos deixam claro, há caminhos de verdadeira adoração. E o caminho mais verdadeiro da verdadeira adoração é a contemplação de Deus. Ao contemplarmos a Deus, o quebrantamento, o prazer em estarmos na sua casa, o prazer em lermos a Bíblia, o prazer em orarmos, ele vem naturalmente. Ele é um substrato daquele momento de proximidade com Deus. Então, ao fechamento aqui desse dia de hoje, dessa manhã de domingo, eu queria deixar esse pensamento e essa meditação para prosseguirmos na próxima semana. Sua vida de adoração é um tanto assim? Retroage um pouco. Busca observar como está a sua vida de contemplação a Deus. Como está o seu foco em Deus. Como nós falamos aqui no primeiro ponto do ponto 3. Adorar
é focar em Deus e reagir ou responder positiva e coerentemente a Ele. Responder positiva e coerentemente a Ele vai ser consequência do nosso foco, vai ser consequência dessa perspectiva. Então, irmãos, o desafio para a próxima semana é: vamos durante essa semana buscar momentos a sós com Deus, momentos de meditação na sua palavra, momentos de quebrantamento, momentos de leitura bíblica, por meio dessas disciplinas que nós já falamos ali atrás, absorção bíblica, meditação, memorização nas Escrituras, porque são elas que testificam a respeito de Cristo, são elas que testificam a respeito de Deus. A consequência natural vai ser um coração quebrantado, vai ser um coração adorador e vai ser uma adoração verdadeira, muito diferente daquela que nós vimos aqui agora, de Ananias, de Safira, de Caim, dos babilônicos, daquele momento triste do jovem Eutico. Vai ser um subproduto ou um produto imediato, plenamente polido e plenamente adequado às expectativas de Deus, porque ela vai sair de um coração que contemplou a majestade do Senhor. E não tem quem contemple a majestade de Deus e não se dobre, e não diga santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Não tem, porque a glória de Deus é magnífica, Ele é digno, só Ele é digno. Muito bem, irmãos? Então, nos resta, enquanto você vai fazendo seus comentários aí, a gente vai também respondendo, mas nós queremos orar aqui agora ao final dessa classe, pedir a Deus que faça com que essas verdades, que só podem ser aplicadas por Ele mesmo, sejam impactadas ao nosso coração, sejam grudadas ao nosso coração, porque se não for por meio dele, nada disso será substancial, isso aqui serão apenas pensamentos, serão apenas filosofias, mas vamos orar e pedir que a graça de Deus faça com que essas verdades impactem as nossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus querido, Pai de misericórdia, muito obrigado, Deus, por essa manhã de domingo. Apesar dos meios não serem os ideais, apesar do momento em que vivemos, ó Deus, ser extremamente turbulento, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos posiciona em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós agradecemos pelos meios que o Senhor tem entregue a nós, para que a Igreja do Senhor não pare, para que a Igreja do Senhor continue aprendendo a Teu respeito, para que a Igreja do Senhor continue louvando, cultuando e adorando ao Teu nome como igreja. Sim, porque nós podemos fazer isso individualmente, mas há uma necessidade, ó Deus, intrínseca e que é reafirmada pela Tua palavra, de adorarmos ao Senhor em momentos assim, como igreja, juntos. Obrigado, Deus, pelos irmãos que têm se empenhado e têm trabalhado nesse ministério, de fazer com que o som, a imagem, os links, os anexos cheguem a nós. Muito obrigado, que o Senhor os cubra, ó Deus, com a Tua graça e misericórdia, Pai, por esse momento e por esse serviço que tem sido tão maravilhoso e que tem sido tão útil. Ó Deus, hoje nós começamos a estudar sobre adoração. Como nós somos falhos, ó Deus. Como nós somos pequenos, Senhor. Como o nosso coração muitas vezes se torna automático no processo de adoração e louvor ao Seu nome. E o Senhor não aceita o automático. O Senhor não aceita o coxo, o manco. O Senhor não aceita algo que é feito de forma mecânica. O Senhor está olhando para o fundo da nossa alma, para o fundo do nosso coração, quando muitas vezes nós estamos abrindo a nossa boca, cantando um hino de louvor, e o Senhor está entristecido com isso, porque o Senhor está percebendo que muitas vezes não é nada daquilo que está saindo da nossa boca. Compadece de nós, Senhor. Nos ensina, assim como nós pedimos na semana passada, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a contemplarmos a Tua dignidade por meio da Tua palavra. Dá-nos disciplina nisso, Senhor. Dá-nos foco nisso. Porque sem isso, ó Deus, nós teremos vidas automáticas, nós teremos adorações compactas, objetivas, que muitas vezes tendem a atender só um compromisso implícito que o Senhor não estabeleceu conosco uma adoração de compromisso, mas que às vezes nas nossas cabeças passam por isso. Nós precisamos entregar obrigatoriamente uma oferta ao Senhor. Não, não é isso. Nós precisamos entregar uma oferta em espírito.
nós precisamos entregar uma adoração em verdade. E nos disciplina, ó Deus, na leitura bíblica, na meditação, na memorização das Escrituras, para que ela mesmo fale ao nosso coração e assim nós consigamos derramar ações de adoração verdadeiras e profundas ao teu santo nome. Pedimos isso por graça e por misericórdia, Deus. Pedimos pela nossa nação, pedimos pelo nosso mundo. Tu tens o controle de tudo, ó Deus. Tu tens o controle em tuas mãos. Que esses momentos, ó Deus, nos levem a olharmos para os nossos corações, a vermos em que nós confiamos, a estabelecermos, ó Deus, novos propósitos de disciplina contigo. Que esse momento, ó Deus, seja abençoador para a tua igreja, apesar de não conseguirmos muitas vezes estar reunidos fisicamente como nós costumamos fazer. Nós temos um pouco mais de tempo disponível, Deus. Muitos de nós têm um pouco mais de tempo disponível nesses dias. Ajuda-nos, ó Deus, a usarmos esse tempo com sabedoria, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós não merecemos isso que nós te pedimos, Pai, mas nós te pedimos por graça e por bondade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo querido, pela sua paciência, então, aí nessa manhã de domingo. Pode ficar certo que aqui nós vamos continuar respondendo aos questionamentos que ainda não foram respondidos. Que a graça e a paz do Senhor continue nos guiando até a parte da noite, quando virá o culto congregacional, também pelos meios digitais, muito provavelmente, mais um momento de adaptação, e assim, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos evoluindo e vamos aprendendo domingo após domingo. Espero que esse domingo tenha sido proveitoso, que tenha sido edificante, que pela misericórdia do Senhor, pelo Santo Espírito, Ele possa aplicar essa palavra em nossos corações. Deus te abençoe, meu irmão. Bom domingo. Até o próximo.